Como pagar menos impostos na sua empresa? Brasil não é para amadores. Você sabe que existem várias regras tributárias, 3 regimes tributários, e para que você possa reduzir a sua carga tributária, precisa fazer algum tipo de planejamento e entender algumas regras básicas que eu vou trazer para você agora. Inclusive para você que tem uma empresa, seja no lucro real, no Simples Nacional ou no lucro presumido, você pode falar com a nossa equipe que a gente vai fazer um planejamento tributário para você, para poder entender se a gente consegue reduzir sua carga tributária. E notícia boa que muitas vezes, tá? Mas muitas vezes a gente consegue fazer uma redução de carga tributária. Sejam bem-vindos ao canal do Gerando Empreendedores. Eu sou o contador Altair Alves e o canal ajuda micro, pequenas e médias empresas em todo o Brasil. Deixa o teu like, que é muito importante, e para falar com a nossa empresa, os links estão na descrição desse vídeo. Quando você abre uma empresa, a primeira coisa que você precisa pensar, atualmente, quando a gente fala de natureza jurídica, se você é uma sociedade anônima, aí existe uma outra regra, mas para a natureza jurídica como empresa individual, a SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, e a Sociedade Empresária Limitada, inclusive Sociedade Simples Limitada, não importa a natureza jurídica em relação à sua tributação. O que vai determinar a sua tributação tem a ver com uma regra bem básica, que é o KNAI, a atividade que você tem, que você coloca no teu CNPJ, e depois os produtos que você trabalha dentro desse CNPJ. E aí você vai fazer uma correlação nos 3 regimes tributários e você vai saber se você pode reduzir a sua carga tributária. Agora, uma coisa importante, a classificação, que é o KNAI, ele traz, quando você entrar no Concla, a gente tem milhares e milhares, dezenas de milhares de atividades que estão dentro ali do Concla, e que cada atividade dessa tem uma condição de tributação. Então isso precisa ser pensado estrategicamente, porque às vezes você coloca um tipo de atividade e você vai pagar mais impostos, e aí você pode ver isso no comércio, na indústria e principalmente no serviço. Então como é que você faz para reduzir sua carga tributária? A gente tem que achar dentro das atividades econômicas dos KNAIs atividades que têm imposto reduzido, porque muitas das vezes você acaba utilizando um tipo de atividade que você vai pagar mais impostos. Vou dar um exemplo. Se você hoje for uma empresa de promoção de vendas, por exemplo, e você tiver, de repente, colocado como representante comercial, ao invés de pagar 6%, você vai pagar 15,5% no Simples Nacional. Então isso, eu estou te dando um exemplo, e tem vários outros exemplos para você. Então, por exemplo, se você é um produtor digital, se você coloca as atividades, por exemplo, como treinamento e desenvolvimento para curso e mentoria online, e você coloca serviços, por exemplo, de publicidade e propaganda, o serviço de publicidade e propaganda, ele automaticamente está pagando a partir de 15,5%. Já o serviço de treinamento, 6%. Então, se a gente não definir muito bem as atividades, você acaba pagando muitos impostos. E o que acontece hoje? A maioria das pessoas acaba errando nisso. Por exemplo, tem serviços que estão no anexo 3 do Simples Nacional que paga 6%. A pessoa não sabe, aí a gente pergunta para ela, o que você vai fazer? Eu vou fazer uma consultoria. Quando você vai ver, a pessoa não está fazendo consultoria. E aí, quando você analisa isso, você fala, pô, consultoria, ele começa pagando 15,5%. Essa atividade que ele está fazendo, ele pagaria 6% inicialmente. Isso estamos falando para pequena empresa. Na grande empresa, na média empresa, a gente começa a observar muito uma variação de mudança de regime de Simples Nacional para lucro real. Então, tem muita gente que está faturando 300 mil, por exemplo, uma autopeça, ou às vezes uma oficina mecânica, ou enfim, vários outros serviços, né, que você está dentro do regime do Simples Nacional, principalmente comércio, que você deveria estar, por exemplo, no lucro real. Por que, Altair? Porque você vai pagar menos impostos, tendo em vista que você paga sobre o lucro, e a margem de lucro do comércio é pequena. Toda empresa precisa de planejamento tributário. Toda empresa. Você abre uma empresa agora, precisa de fazer um planejamento tributário, porque a diferença é grande. Tem gente que consegue economizar, às vezes, 10%. Já imaginou? Você fatura 100 mil e você está dando 10 mil a mais para o governo todo mês, que dá 120 mil no ano. Isso aí já pode comprar um carro com isso. Então, tem muita gente jogando dinheiro fora realmente com os impostos. Então, o ideal é que se faça um planejamento, e a gente está aqui para poder te ajudar, tá bom? Então, se você tem uma empresa no Simples, no lucro presumido ou no lucro real, clica no link abaixo da descrição e entre em contato com a nossa empresa, que nós vamos ajudar você a reduzir sua carga tributária, fazer essa análise, porque com certeza nós vamos achar brechas legais para reduzir a sua carga tributária. Combinado? Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo encontro.